que é o Ricardo Correia, eu falei com você via Instagram. E aí a gente pegou já uma quantidade de depoimentos já de casais que passaram por esse processo. E a gente tá com um projeto que se chama Monstro, um olhar. E aí seria legal a adoção homoafetiva e a intolerância. O seu ponto de vista. Você consegue imaginar o tamanho dessa cidade, a dimensão, a geografia, a quantidade de corações batendo no mesmo momento? Essa cidade que se liga a pontos e vidas que se cruzam em outros pontos. Essas vidas que vão pelas marginais. Acho que toda a vida eu vivi assim, meio à margem. Uma pessoa escondida dentro de um armário. Agora eu tô esperando um coração. Um pequeno coração. Gerado dentro de outro. Gerhard. Eu sou Lucimar Quadros. E eu sou João Vitor Quadros Gerhard. Muito prazer. Adotar esse gesto. Mas a gente ainda tá vivendo como marginais. Tudo bom? Eu sou o Thiago. Eu sou o Paulo. Tenho 38 anos, nasci em Salvador, sou soteropolitano. Paulo nasceu no Paraná. Oi, meus chuchus. Bom, meu nome é Ana Carolina Lanes, mas me apresento como Carol Lanes. E eu sou filha de pais adotivos, sou filha de pais homossexuais. Eu me chamo Andréia, tenho 48 anos, sou mãe por adoção de um menino que se chama Lorenzo e hoje está com 2 anos e 8 meses. Nós somos de Gravataí, no Rio Grande do Sul, uma cidade da Grande Porto Alegre. Como surgiu a história da adoção? Eu, indivíduo, sempre tive vontade de ser pai, sempre expressei essa minha vontade de querer ser pai. E Paulo também sempre teve vontade de ser pai. E em alguns momentos desses 9 anos de relação, a gente dividia essa vontade de ser pai. E a gente nunca pensou alguma forma diferente que não fosse pela adoção. Nunca pensamos nada diferente a isso. Todas as vezes que a história vinha na mesa, né, essa discussão surgia entre a gente sempre falava que se isso acontecesse, seria através da adoção. A adoção do João surgiu assim de uma necessidade assim, meio de aumentar a família, de querer dividir com alguém o amor, né? E foi que a gente acabou... A gente sempre teve muito contato assim, com os sobrinhos, afilhados, a gente sempre foi muito envolvido, né? E disso foi nascendo assim à vontade, a gente foi conversando e a gente começou a fazer alguns trabalhos voluntários e convivendo assim com crianças, né? E cada vez aumentando mais a vontade. A gente fica naquela, né? De esperar o momento certo, de ter a melhor fase financeira, de ter a melhor fase emocional. Fica tentando se preparar para uma coisa que não tem preparo, né? Sim, a gente fez e demorou mais ou menos 6 meses para a gente ser habilitado. Então, uma vez estando habilitado, tu entra para o cadastro, quer dizer, na época nem tinha, quando nós entramos não tinha esse CNA, não tinha esse Cadastro Nacional de Adoção. Tinha uma lista, assim, que eles acompanhavam pela lista. E daí depois de um tempo, não demorou muito assim, a gente acabou entrando nesse CNA, que daí pega nacional, né? E foi isso, a gente esperou uns 3 anos e meio, mais ou menos, mais meio ano esperando para ser habilitado. Foi mais ou menos isso que demorou. E a gente fez o perfil da criança, quando a gente faz a ficha lá, a gente fez o perfil e a gente disse que a gente esperava uma criança assim de até 5 anos, não importava sexo, cor, nada assim, sabe? Então a gente sabia que não ia demorar tanto, porque quando tu abre
essa possibilidade de 5 anos, né, tu acaba sendo chamado um pouco mais rápido daqueles que pedem um recém-nascido, 2 anos, menina, loira, olho claro. Isso tudo aí vai fechando o gargalo, né? Isso aí vai fazendo com que o processo de adoção se torne demorado. E como a gente tinha até 5 anos, não importava, e a gente ainda botou como que aceitava doenças tratáveis, né? E isso é ruim de tu colocar, às vezes, quando tu bota que tu não aceita doenças tratáveis. A gente soube de casos que a criança estava com otite, que é básico, assim, entendeu? Tu só trata ali, cura, e a criança não foi pro casal, o bebê, tipo assim, não foi pro casal por estar com otite e o casal tinha colocado que só aceitava criança saudável, sabe? Aí isso era dezembro, ela explicou pra gente como era o trâmite burocrático da coisa, né, de adoção. A gente, em janeiro, já estava aqui no Cândido Mendes, no fórum, pegando a papelada pra gente fazer começar a nossa habilitação, né, que tem um processo inteiro de habilitação. Você tem que fazer curso, né, é um curso de 8 semanas, uma vez por semana, são 8 encontros, não é isso? 8 encontros de um curso preparatório. Depois você faz entrevistas com psicólogas, com assistente social, visita a sua casa, entrega todo o documento, entrega a documentação. A adoção nada mais é do que incluir na família uma criança que foi destituída de seus pais biológicos ou de quem tinha sua guarda e que por algum motivo essas pessoas não puderam criá-la. A adoção ela possibilita que essa inserção ela seja feita na família e trazendo para a vida dos envolvidos laços de afeto e laços de amor. E o que é então essa família, se não esse meio social de se criar vínculos de afeto? Vocês viram, né, que só em 2015 o STF reconheceu oficialmente a adoção de crianças e de adolescentes por casais homoafetivos. É um ganho? É uma vitória? Podemos dizer que sim, mas ao mesmo tempo é muito triste. Em 2015, né? E antes, o que acontecia? Embora, né, as leis dizem, né, afirmam que não há essa diferenciação, a gente sabe que existe. Muitos pais, casais homoafetivos ou pessoas solteiras, como no meu caso, eram pretendentes à adoção e tinham seus pedidos indeferidos por justificativas infundáveis, né, infundamentadas. Agora você tem na pele as camadas de uma piscina marcada por dogmas, tabus, preceitos morais, água barrenta que sai de uma pia. Você é um homem que vive o luto de um filho que nunca chegou. Talvez ele esteja numa instituição, esperando. Como tantas crianças mortas a tiros lançadas das janelas dos elevadores, de fome. Todos são enterrados e um irmão também foi morto por uma gangue. Eu escutei disparos, no mínimo uns 10 disparos da viatura. Ele simplesmente deu aquele arma e saiu. Ele parou em frente à rua e simplesmente efetuou os disparos. Você é um homem, um professor silencioso, imprevisível, ordenando alunos, cuidando da cozinha. Um professor de natação. Pois é, a homossexualidade deve continuar guardada, custe o que custar. É censura. Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Essa pluriparentalidade ainda é considerada instável, ameaçadora, justamente porque esbarra nessa soberania do biológico, né, do natural, e a adoção ela tem que ser vista como uma forma de criar família e não a imitação da biologia. Existem crenças aí a respeito dos homossexuais, culturalmente instauradas, que geram representações sociais bem diversas a respeito da adoção por homossexuais, também o exercício dessa parentalidade por esses casais do mesmo sexo. Agora que o STF, né, liberou a doação de sangue por homossexuais, né, que até então isso era barrado, né, mas isso tudo também tem um interesse, né, porque na verdade os bancos de sangue também dos hospitais aí no geral estão tudo sem sangue, né, então eles acabaram abrindo isso
ainda teve votos ao contrário, né? Foi uma votação tipo 7-4, ainda tiveram 4 que votaram contra. Há uma ideia de que a criança que está nessa família, ela vai estar exposta a uma dificuldade de identificação de um referencial com o feminino, com o masculino, a depender aí da relação. Um receio também de que essa criança ou esse adolescente ele venha a ser homossexual no futuro, como se fosse uma escolha, né? Uma questão de identificação. Existe aí uma fantasia de que correm riscos de serem violentados ou de estarem suscetíveis a problemas no desenvolvimento psicológico e social. E isso se dá aí pelo que existia antes, né, de se considerar a homossexualidade como uma doença, mas há muitos anos já foi retirado como doença. Mas socialmente muitas pessoas ainda carregam isso. E estudos científicos eles já demonstraram que não existe relação direta entre a orientação sexual dos pais e a orientação sexual dos filhos. Claro que eu sofri preconceito por diversas coisas na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa dentro do padrão. Nem de padrão familiar, nem de padrão social, nem de padrão físico, nem de padrão de ideias. Eu sempre fui fora da curva. Mas, como diria o Chapeleiro, acho que as melhores pessoas são loucas, consideradas loucas na sociedade, não é mesmo? Porque eu vejo tanta gente normal, digamos assim, dentro do padrão doente, pessoas cruéis, pessoas que não são humanitárias, pessoas que acham que religião, que várias coisas justificam a crueldade de um ser humano com o outro, e eu acho que isso não é verdade. Então eu recebi várias críticas quanto à minha família, ainda mais por trabalhar na mídia, pessoas querendo dizer que o meu tipo de família era errado, e que eu não ia pro céu, que eu não ia ter valores, que eu ia ser uma pessoa imoral. A criança, por exemplo, ela pega um brinquedo, para ela aquilo lá é apenas um objeto que serve para brincar. Ela não sabe que aquilo, se é rosa, se é azul, se é do homem ou se é da mulher. Isso são coisas que nós construímos e colocamos na cabeça das crianças, elas vão crescendo assim. Então, o que eu acredito? O meu trabalho, eu acho, a minha luta é pelas novas gerações. A adoção, ao contrário do que muita gente prega por aí, não é caridade, né? Eu acho que a adoção é um ato de amor, e é um ato de amor dos dois lados, né? Tanto o bem que a gente faz para a criança faz para a gente. E aí a gente fala, e socialmente? Como é que essa família é vista? Socialmente, mesmo que ainda tenhamos avançado nesse sentido, ainda que se tenha uma ideia de família, ainda se tem, né, uma ideia de família criada para a parentalidade procriativa e biológica, que é pautada aí em discursos moralistas, religiosos, e sempre em palestras eu ouço a pergunta sempre surge, né? Você acha que existe diferença no processo, quando esse processo de adoção é uma adoção homoafetiva? E ouvir essa pergunta sempre e de forma recorrente, ela quer dizer, para mim, pelo menos, de que ainda existe um estigma que é patologizador para essa questão da sexualidade. E isso também implica no olhar social para essas adoções homoafetivas, para esse modelo de família, para essa formação de família. E apesar da orientação sexual não ser aí um fator impeditivo no exercício parental e nem da habilitação para adoção, parece que ainda é, nesses dias de hoje, aí, um obstáculo. Há um obstáculo para o reconhecimento social dessa família, né? A gente comenta muito, né, que se essa geração dele e as próximas forem absorvendo tudo que está acontecendo assim, vai ser muito bacana, porque os colegas dele, desde a escolinha, eles já chamavam, né? Lá vem pai Rafa, lá vem pai Lúcio. Então, para eles é normal o João ter dois pais, sabe? É normal ser adotado. Eu acho que a nossa família, de forma utópica, deveria representar 25%, 30% de todas as famílias do país, assim. Eu acho que a gente vai encaminhar para isso, sim. Eu acho que precisa de todos esses outros gatilhos aí. Políticas públicas para isso, facilidade dentro do processo de adoção, mudanças na Constituição para que novas crianças sejam destituídas de forma mais rápida, economicamente também ser um país melhor e mais seguro para que a gente possa realmente concretizar o desejo de ser pais num país menos agressivo. Como tu disseste ali, o monstro, né? Quem seria o nosso monstro? Hoje, nossa visão maior seria o nosso próprio presidente.
né? Acho que é o pior de todos. E tem... E todo o seu ministério, digamos assim, né? Tem tipo, não gosto de falar muito disso, mas é público e notório, né? Essa bancada evangélica, né? Esse negócio de kit gay, cura gay, sabe? Isso é meio absurdo, entendeu? Então seriam esses os monstros, né? Então... Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. É preciso entender que esses profissionais e todas as pessoas envolvidas entendam que a função parental ela não está contida no sexo, nem nas práticas sexuais, nem na orientação afetiva, mas sim no modo como esses adultos e cuidadores eles lidam com questões relativas a práticas educativas, como hierarquia, disciplina, comportamento, cuidado, amor, como que essas pessoas conseguem criar vínculos. E todas essas questões que eu falei, que tem a ver com parentalidade, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a orientação sexual. Os papéis, eles podem ser exercidos independente do gênero da pessoa. Então, os papéis de pai e mãe nada tem a ver com gênero. Minha mãe faleceu quando eu tinha por volta de 5 anos e eu fui adotada pelo meu tio, irmão da minha mãe, que morava em outro estado. Ele me levou e pouco tempo depois ele conheceu o meu padrasto, se casou e eles ficaram 12 anos juntos. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam sobre a minha criação, né? Você não sentia falta de uma mãe? Como é ser criada por 2 homens? E eu acho que a nossa realidade é a verdade que a gente vive. Então a minha verdade sempre foi essa, então eu não sei comparar, porque mesmo os 5 anos que eu fui criada pela minha mãe, eu fui criada só pela minha mãe, né? Eu nunca tive aquela família convencional de margarina. Então a minha família adotiva sempre foi a minha base, né? Sempre foi tudo pra mim. E eu vivi muito bem, eu fui criada num ambiente muito amoroso. O que seria a família no contexto contemporâneo? O que define as funções sociais de pai e mãe nos múltiplos arranjos familiares da atualidade? Eu entendo que eu vivo numa época de monstro social e decido explorar nesse projeto, por isso que eu tô te mandando essa mensagem, essa condição de monstruosidade que você também vive é uma espécie de caso limítrofe, um fenômeno extremo, uma forma marginalizada, um caso de abjeção, um desafio epistemológico, sendo o conceito de fronteira necessário para a construção da identidade, seja aquela que se define como natural ou que aponta um desvio de formação. A figura do monstro é perseguida através de diversas práticas como as homofóbicas, as sexistas, as misóginas ou as racistas, para que haja uma limpeza social para os privilegiados, que são os homens brancos, cristãos e heterossexuais. Em vez de zumbis, lobisomens, vampiros, aqui, nesta nação fictícia, qual é a composição da monstruosidade da nossa realidade? Homem com mulher, e não é homem com homem, nem mulher com mulher. Você tá ouvindo? Isso, e a sua opinião isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Escolhe. Isso não é uma padaria gay? Eu não tô falando porra nenhuma. O que você quer tacar? Você quer tacar, seu filho da... Deixa, vem roubar, deixa. Olha! Deixa. Quer tacar coisa? Perturbada.
André Balheira, eu tenho 35 anos e sou gay. Meu nome é Alexia Camila, eu tenho 28 anos, sou modelo transexual. Olá, eu sou Carlos Navas, cantor. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, eu tenho 30 anos, sou do interior de São Paulo. Bom, meu nome é Hugo, eu tenho 32 anos, eu sou um artista e eu sou de Mariporã. Eu e uma amiga minha, a gente estava lanchando em um restaurante no final da balada, um restaurante fast food que faz hot dog lá na minha cidade, em Teresina, Piauí. E um cara estava tirando onda comigo e com ela. A minha amiga se alterou, ela também é travesti, ela é trans. Ela se alterou e foi pra cima do cara. O cara disse que era policial militar, sacou uma arma e disse que travesti e transexual ali não tinha vez. Que a gente não era nada, que aquele não ia dar em nada. Em relação à violência física que eu sofri, foi em 2012, em dezembro de 2012, quando eu fui agredido mesmo, assim, no meio da rua, à tarde. Às 6 horas da tarde, num cruzamento que é super movimentado aqui em São Paulo, num bairro nobre de São Paulo, em Pinheiros. Quando dois agressores, né, os dois agressores que enfim, me violentaram, entraram na contramão de uma rua pra me bater. Eles fizeram uma manobra, eles estavam de carro, eles entraram na contramão de uma rua da Teodoro Sampaio, uma rua super movimentada aqui em São Paulo, com o intuito de me bater, de me agredir. E muitas pessoas viram, assim, o descalabro do ódio é tão grande que eles sequer tiveram qualquer tipo de constrangimento em me agredir às 6 e pouco da tarde de uma segunda-feira num cruzamento absolutamente extremamente movimentado na frente de inúmeras testemunhas. O bancário André Balheira, de 27 anos, foi espancado numa rua da Zona Oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, os agressores xingaram o rapaz que, ao tentar questionar, apanhou. Razão pela qual eles foram presos. Eles ficaram 2 meses na cadeia e os processos se desenrolaram. O que eu acho da agressão, do bullying, do preconceito? Eu acho que só incomoda no outro aquilo que a gente tem dentro da gente mesmo, que a gente não consegue lidar. Registrar a união de pessoas do mesmo sexo. Vamos ver essa reportagem. Olha, a minha opinião é não. Olha, eu não concordo com essa palhaçada. Eu concordo. Isso é vergonhice. Eu acho que Deus já fez o homem e a mulher, né? Um pra amar um ao outro. Homem é pra casar com mulher, mulher com homem. Então, né, eu posso não gostar de alguém, mas eu não tenho o direito de ir lá e dar um murro na cara dela. Verdade, falou e disse. O trauma gerado, a gente sempre anda na rua, pensa que alguém tá falando da gente. Alguém pode estar caçoando da gente. Você não anda confortável na rua. Você não dorme direito. Você é frustrada. A maioria das transexuais e travestis são pessoas frustradas por conta disso, por conta desse trauma. A construção do trauma é uma construção também de toda a minha vida, né? Assim, a construção do trauma é uma construção que resulta dessa quantidade absolutamente expressiva de violências pela qual eu passei, seja na infância, seja já na vida adulta. Esse é o maior monstro, esse medo que a gente tem, né, de andar na rua, de andar em qualquer lugar de mãos dadas, ou até mesmo do nosso jeito, né? A gente tem esse monstro de não poder ser natural o tempo inteiro. Acho que pra mim essa é uma das maiores questões, assim, quanto você ser um monstro LGBT, porque é cobrado da gente essa perfeição, né? Então a gente tem que saber tolerar, a gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber se portar, a gente tem quantas pessoas. E tem que haver instrumentos legais, jurídicos, tem que haver órgãos e pessoas, e o poder público tem que se preocupar com essa questão, porque mata-se muito no Brasil, né? Mata-se travestis, mata-se gays, e isso é crime. Eu acho que em certa medida a gente já vive num governo totalitário, sobretudo depois da eleição de 2018. E em relação aos direitos da população LGBT, também não acho que a gente possa falar que a gente tem muitos, né? Se os direitos fossem cancelados, nós viveríamos no limbo, não seríamos ninguém, não seríamos nada, apenas a chacota, a marginalidade, nada. A gente tem que falar de direitos LGBT. É interessante como parece que coloca a gente à parte, como se a gente não fosse ser humano. Coloca a gente num campo de
de anomalia, de exclusão. Eu tenho muito medo de algum dia sair na rua e sofrer agressão física. O monstro social que a gente tem hoje no Brasil. Monstro que a gente tem hoje no Brasil referente ao Bolsonaro, né? O maior monstro no Brasil para qualquer coisa é o Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu acredito que ainda esse medo que a gente tem, né? Esse medo que a gente tem do homem hétero, que é assustador, que vem muito carregado de violência. Mas pelo olhar social, eu acho que eles ainda julgam muito como um monstro mesmo, uma criatura abominável, que não merece atenção, repúdio, indignação, que é marginalizado. Estamos vivendo um governo bem longe daquilo que a gente gostaria e merece. E vocês sabem, eu rezo por esse senhor todos os dias. Porque eu acho que esse senhor, o que ele tem é medo. É um monstro, é um cidadão, assim, é uma lástima pensar que a gente tem alguém tão tóxico, tão cruel, tão baixo, eu acho que assim, faltam subjetivos, faltam adjetivos que sejam capazes de definir o quão triste é a situação política do Brasil hoje. Daco te dou outra, Daco te dou outra, Daco te dou outra, Daco te dou outra, Daco te dou outra. O que é isso, gente? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, desequilibrado? Agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ele é um pária, é uma afronta à liberdade, à humanidade, à fraternidade, à benevolência, à solidariedade. É um descaso completo com tudo. Ele representa tudo que há de pior em qualquer tema, Não é só em relação aos direitos dos LGBTs, mas sobretudo em relação aos direitos das pessoas LGBTs. As religiões culpam, criticam, condenam, julgam, mas aonde Deus disse que duas pessoas se amarem é indecente, é imoral? Sim, a gente está vivendo, né, essa situação aqui no país. A eleição do presidente Jair Bolsonaro deixou muito aflorado o que estava retraído nessa comunidade cristã, né, de bem. Eu quero acreditar, assim, eu realmente acho que a gente deu assim, uns 500 passos para trás, especificamente após o golpe que tirou a Dilma do poder, mas sobretudo com a eleição do Bolsonaro. E eu acho que a gente vem já há alguns anos numa onda conservadora, que não é só aqui no Brasil, mas no mundo. Acredito que a figura do monstro é isso, uma coisa que você abomina porque você viu apenas uma parte dele, não conheceu o todo, e por isso te assusta. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Essa talvez seja a minha última mensagem. E eu queria dizer uma coisa, para que fique marcada aí no seu imaginário. Você aí, meu amigo, nesse lugar aí onde você apenas ouve um relato, no fundo, o verdadeiro monstro que nos habita está numa herança deixada pelo machismo e também por dimensões culturais mais amplas do nosso tempo. Num nível imagético e individual, eu até me arrisco a te dizer,
Nossos monstros não são mais alegorias fantásticas. Nossos monstros residem no ódio, na falta da empatia. Caro companheiro, caro amigo, eu tô falando de direito. Falar de direitos é uma questão vital neste momento. Receba estes depoimentos como um suspiro, como um chamamento. E essa aqui é a primeira foto lá no fórum, quando a gente conheceu ele, a primeira foto. O João botou uma definição que a gente perguntou assim, o que é da família, né? Aí ele botou assim, ó, não sei se você vai conseguir ver aí. Vou seguir o chamado, e onde é que vai dar, não sei. Arriscar ser derrotado por mentiras que vêm punir um coração cansado de sofrer e de amar até o fim. Acho que vou desistir. Céu abriga o recado que é pra eu me guardar. Mudanças estão por vir. Esperar ser proclamado o grande final feliz. Que tal aquele brinde que faltou? Será que teria sido assim? Acho que vou resistir.